Estou sim, muito boa noite. Eu serei bastante breve. Estou aqui a fazer um vídeo relativamente aqui à lei da programação militar. Não que o público tenha abordado em concreto o que é que diz a lei de programação militar. Fala aqui um pouco do seu histórico e de como foi aprovada a lei das infraestruturas militares, a lei da programação militar, relativamente ao seu financiamento e aos mecanismos de fiscalização. Mas não é sobre isso bem que quero abordar. É relativamente ao facto de, na lei da programação militar, mais uma vez, não fazer referência à necessidade que Portugal tem de comprar um sistema de defesa aéreo. Eu vou só dar dois exemplos breves que acho que toda a gente compreende. Que, apesar de não existirem, ou formalmente ainda não existirem, são coisas que eventualmente poderão acontecer. Eu recordo que recentemente, no território ucraniano, a Ucrânia, ao tentar abater um míssil russo, lança um S-300, um míssil do S-300, e esse míssil vai parar a território polaco. Cai em território polaco e acaba por matar, salvo erro, dois agricultores que acabaram por morrer. Foi uma interceptação mal sucedida. Seja por que motivo for, o míssil foi parar em território polaco por questões de guerra eletrónica, por o míssil não ter conseguido abater, seja por que for, foi parar acidentalmente dentro do território polaco, causando a morte de duas pessoas. Imagine, o caro ouvinte, que Marrocos entra em guerra com a Argélia, o que é uma possibilidade, visto que a Argélia reclama a libertação do Saara Ocidental. E, portanto, o conflito entre Argélia e Marrocos não é qualquer coisa que esteja muito longe. É uma possibilidade de acontecer, embora ainda não tenha vindo daí nenhum perigo. Mas imagine, por exemplo, que um país, o Marrocos, tenta interceptar um míssil com uma bateria antiaérea, não acerta e o míssil vem parar em território português. Eu pergunto, como é que Portugal faz frente a essa ameaça não tendo um sistema de defesa aérea? Um SAM, um sistema de defesa terrestre aérea, não é? Como é que irá fazer face a essa situação? Portanto, eu acho tudo isto um pouco negligência, vistas curtas, pessoas sem a mínima consciência do perigo e da gravidade das medidas que tomam. Mas até posso dar outro exemplo. Imagine, por exemplo, o leitor, o ouvinte, peço desculpa. Imagine que Portugal, uma vez, é alvo de uma provocação de um país que não pertence à NATO, não pertence à União Europeia. Sabendo que Portugal é um país pouco reforçado, faz um ataque ou a um navio ou a uma instalação militar em Portugal e nada mais além do que isso. Uma espécie de provocação a Portugal. Portugal corre o risco de ser um país pequeno, sem peso nenhum na NATO, evocar ou querer evocar o artigo 5 e o artigo 5 não ser evocado. E os outros países da NATO entenderem que esse ato de agressão não demonstrou nenhuma intenção de anexar território português, de tirar o que quer que seja a Portugal. Simplesmente foi uma provocação. Os estragos foram limitados e Portugal querer evocar o artigo 5, mas depois não tem o peso que os países grandes têm para que leve os outros a agir contra esse país. Imagino que acontece uma situações destas. E, portanto, não é garantido que o artigo 5 seja utilizado em todas as situações. E em situações em que não existe por parte do país que agride uma intenção de anexar território, de maltratar minorias, de praticar atos de eventualmente terrorismo. Simplesmente foi uma provocação a Portugal, porque se sentiu provocado por Portugal em mil e uma coisas. Imagine que tem um ato de provocação. Portanto, nós corremos o risco, ao não ter e ao não nos reforçarmos com o sistema de defesa aéreo, a ser alvo de provocações.
e a não poder responder a elas. E, portanto, eu acho criminoso esta política. Eu acho esta política de não ter um sistema de defesa aéreo, ou pelo menos não adquirir, estrategicamente senil, perigosa e criminosa. E, portanto, espero sinceramente que estes políticos que estão neste momento do poder desapareçam, saiam, porque não têm perfil para estar à frente dos destinos do país. E, portanto, eu deixo aqui estas duas reflexões e espero sinceramente voltar mais tarde com outros temas. Muito obrigado. A continuação de bom dia.